Bom dia. O privilégio da obediência. Mas a nova geração pode dizer: que tema chato. Falar de obediência. Sabia que existe um caminho para ter prazer na obediência? Sabe, o Espírito Santo de Deus, ele é como um vento. Nós não podemos vê-lo, mas podemos sentir. Assim como o vento, não vemos o vento, mas sentimos o vento. E podemos ver os seus efeitos, assim é a presença do Espírito Santo em nós. Jesus certa vez falou para Nicodemos e disse: o vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Isso está em João capítulo 3, verso 8. Depois que fomos convencidos pelo Espírito Santo de nossa real condição, depois que nos arrependemos verdadeiramente de nossos pecados, depois que nos rendemos a Cristo por completo e a cada dia morremos para o nosso eu, no sentido de não fazer mais a nossa vontade, mas a de Deus, e eu falei sobre essas etapas em vídeos anteriores, então de repente passamos a perceber que não somos mais como antes. Aconteceu uma mudança. O que gostávamos de fazer, deixamos de gostar, e coisas que odiávamos agora passamos a gostar. Algo muito, muito diferente passou a atuar em nossa vida. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essas palavras se tornam uma realidade. Sabe, é verdade que nada podemos fazer para a mudança em nós e que nossas boas obras não têm como nos salvar e nem podemos confiar nelas para a nossa salvação. Mas a nossa vida, ela vai revelar se a graça de Deus habita em nós, porque se habita em nós, haverá uma mudança no caráter, nos hábitos e nas atividades. Pela tendência das palavras e atitudes, nós podemos perceber. Sabemos que é possível ter um modo correto de proceder sem a ação de Cristo. Sim, veja o que está escrito na página 58 do livro Caminho a Cristo. É verdade que pode haver um modo de proceder exteriormente correto, sem o poder regenerador de Cristo. O amor da influência, o desejo da estima alheia poderão determinar uma vida bem ordenada. O respeito próprio poderá levar-nos a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta poderá praticar ações generosas. Por que meios, pois, podemos determinar de que lado nos achamos? Então, para essa pergunta do texto do livro, existem algumas perguntas que precisamos fazer a nós mesmos. E essas perguntas são: sobre quem gostamos de conversar? Em quem ou em que concentramos nossos pensamentos? Qual é o objeto das nossas melhores energias e afeições? Se somos de Cristo, tudo que temos e somos será consagrado a Ele. Ansiaremos ter a presença do Espírito Santo e de fazer a vontade de Deus. Quem se tornou nova criatura vai produzir o fruto do Espírito, que está descrito em Gálatas 5, versos 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eles vão procurar seguir a Cristo, as pisadas do Mestre. Veja a mudança que acontece. O orgulhoso, cheio de presunção, ele se torna manso e humilde. Já o arrogante, aquele que se vangloriava, ele se torna moderado e modesto. Já o bêbado, ele se torna sóbrio e liberto do vício. E o viciado, não importa que tipo de vício seja, ele se liberta e se torna puro. Não mais escravos da moda, não procurará mais o enfeite exterior, mas será vestido, como está descrito em 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4, de traje incorruptível, de um espírito manso e quieto, o que é precioso para Deus. Sabe, a evidência verdadeira do arrependimento é a reforma que acontece na vida do crente. Aquele que roubou, ele devolve aquilo para o dono. Os pecados são confessados
ele passa a amar as pessoas porque ama a Deus. E esse verdadeiramente passou da morte para a vida, de acordo com a palavra do Senhor. Veja esse texto lindo da página 59 do livro Caminho a Cristo. Quando somos seres pecaminosos e sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora. Surge então o amor em nosso coração. Todo o peso se torna leve, pois é suave o jugo que Cristo impõe. O dever torna-se deleite, o sacrifício, prazer. O caminho que dantes parecia envolto em trevas torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. Sabe, o amor, ele vem de Deus, e em 1 João capítulo 4, verso 19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quando Jesus viveu aqui na terra, e o que se via na vida dele, em suas palavras e atitudes, era amor. Ele tinha prazer em fazer a vontade do Pai, e essa amabilidade de Cristo se manifestará nos seguidores verdadeiros. Porque no coração renovado, o amor é o princípio da ação, e é impossível esconder porque exerce uma influência sobre tudo e todos. Mas é importante mencionar que existem 2 erros que os que seguem a Cristo precisam se precaver, evitar. Veja o que está escrito na página 59 e página 60 do livro Caminho a Cristo. O primeiro erro é de tomar em consideração as suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possam fazer a fim de pôr-se em harmonia com Deus. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e engano e pecado. É unicamente a graça de Cristo pela fé que nos pode tornar santos. Agora, o segundo erro é o oposto, e não é perigoso também, menos do que o outro. Ambos são perigosos. É a crença de que em Cristo o homem não precisa mais observar a lei de Deus e que, como só pela fé é que nos tornamos participantes da graça de Cristo, nossas obras nada têm a ver com nossa redenção. De um lado, achar que pelos nossos esforços nós iremos receber a salvação. Por outro, achar que não precisa obedecer a Deus, aos seus mandamentos, porque é salvo pela graça. Ambos são erros que o cristão precisa cuidar. A lei de Deus é uma expressão de sua própria natureza, o fundamento de seu governo na terra e nos céus. Todo o universo é regido por leis para garantir a ordem, quer seja lei física ou lei moral. Um governo sem lei resulta em anarquia e confusão. Deus ama a ordem, ele criou as leis, e sua lei moral é eterna e imutável, ou seja, que não pode ser mudada. E nós podemos encontrar ela em Êxodo capítulo 20, dos versos 3 a 17. Sugiro, inclusive, a leitura da Bíblia na versão Ara. Bom, o que acontece então com alguém que passou a ser nova criatura? Se cumpre a promessa descrita em Hebreus capítulo 10, verso 16, que diz: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. O verdadeiro sinal de discipulado é a obediência à lei de Deus, como consequência da presença do Espírito Santo na vida, porque o coração ele é renovado à semelhança de Deus e o amor divino é implantado na alma. Veja esses versos da palavra de Deus, que está em 1 João 5,3, diz: porque esta é a caridade, ou seja, o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O outro verso está em 1 João 2,4, que diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Bom, a palavra de Deus diz que pela graça somos salvos pela fé. Está em Efésios 2, verso 8. Mas o que é fé? Fé não é somente crer, sabia? Se fosse assim, os demônios seriam salvos porque eles creem em Deus. Mas a fé verdadeira é a que gera o fruto da obediência, de total rendição a Cristo, porque a fé sem obras é morta, como está escrito em Tiago 2, verso 26. Ou seja, não é fé. Veja o que está escrito na página 61 do livro Caminho a Cristo.
Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus e que obtemos pela fé, mas a obediência é fruto da fé. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não viu nem o conheceu. 1 João 3, 5-6. Aí é que está a verdadeira prova. Se habitamos em Cristo, se o amor de Deus habita em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações estão em harmonia com a vontade de Deus, tal como se expressa nos preceitos de sua santa lei. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3,7. A justiça está definida no padrão da santa lei de Deus, expressa nos 10 preceitos dados no Sinai. Ou seja, o que eu li aqui da página 61 do livro Caminho a Cristo mostra que é vivendo em Cristo, através do batismo diário do Espírito Santo, que podemos ter harmonia com Deus. E o resultado é uma vida impactante, que brilha na escuridão e como sal dá sabor à vida. Ser sal na terra e luz do mundo, como Jesus falou em Mateus capítulo 5, versos 13 e 14, é algo que Deus deseja muito mais do que nós. É o que falta para abalarmos o mundo e prepará-lo para a volta de Cristo. A vida de Daniel, José e outros são exemplos do que podemos ser se nos rendermos totalmente a Cristo. Deus espera isso de mim e de você para cumprirmos a missão. No próximo vídeo será a continuação desse tema. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.